Olá, eu sou Daniel Zavanha. Faz um tempo que eu não gravo aqui para esse canal porque eu estava viajando e a minha voz tá meio fanha, assim, meio rouca porque eu tô um pouquinho resfriado, mas já tá melhorando. E depois que eu voltei de viagem eu fiquei com preguiça de gravar e sem ideias alguns dias, confesso. Mas estou novamente aqui. E hoje eu vou falar sobre um tema que gera muita polêmica, que é: autistas sabem ou não sabem mentir? Bom, eu diria que em casos como esse não se deve usar as palavras sempre e nunca. Mas, em geral, autistas não gostam de mentir e nem de ser hipócritas. Nós temos sim uma certa dificuldade com isso. Por quê? Como eu falei em outro vídeo, há algumas regras sociais que são automáticas para os neurotípicos, para nós não são tanto, tem que ser treinadas. Aí você pode estar pensando assim: mas não gostar de mentir é uma coisa boa, né? Isso é o que todo mundo diz. Só que na prática nós sabemos muito bem que não é assim que as coisas funcionam. Todo mundo fala que não gosta de mentira, mas ninguém gosta de fazer um corte de cabelo novo e alguém vir falar que não gostou ou que não ficou bom. Ninguém gosta de ter engordado e alguém vir e falar isso. Então, para de fingir que você não se incomoda com o chamado sincericídio autista, porque nós sabemos sim que isso incomoda muitos neurotípicos. Aí, outra coisa que você pode estar pensando assim: mas o fato de uma pessoa ser autista não dá a ela o direito de sair ofendendo as pessoas e magoando por aí. Realmente não dá, dependendo do nível de autismo. Porque autistas moderados e severos realmente não conseguem aprender certas regras sociais. Alguns conseguem, outros não. Mas de qualquer maneira, situações em que nós temos que fingir são extremamente desconfortáveis e mentalmente cansativas para nós. E nos causam alguns problemas. Por exemplo, um autista, quando ele trabalha num emprego que ele não gosta, ele não vai conseguir ir naquelas festinhas da firma e ficar fingindo que está se divertindo. Se ele não gosta do chefe, ele não vai ficar indo dar parabéns no dia do aniversário dele, por exemplo. Só que aí é aquela história, né? O que deveria manter uma pessoa no emprego é a sua competência no trabalho e não seu nível de puxa-saquismo. Bom, mas isso aí já é uma outra questão que seria para um outro vídeo. O tema aqui é a sinceridade dos autistas. Todo autista, em um momento ou outro, comete o chamado sincericídio, que é ser sincero demais para os padrões da nossa sociedade. Quem assiste aquela série The Good Doctor deve ter visto que o personagem Sean Murphy, para quem não conhece, é uma série que fala de um médico autista. Ele chega sorrindo para as pessoas e fala coisas do tipo: olha, você vai perder a perna. E assim, eu me identifico bastante com isso, porque eu tenho sim uma certa dificuldade em disfarçar ou fingir minhas emoções. Eu posso até controlar minhas palavras. Agora, controlar a expressão do meu rosto é outra história.
Outro dia mesmo eu estava numa festa lá da minha religião, a festa foi linda, eu adorei, só que eu tinha chegado de viagem naquele dia e eu queria voltar logo para casa depois. A pessoa que ia me dar carona ficou demorando para ir embora e agora, pensando bem, eu acho que todo mundo percebeu que eu estava ficando impaciente. Até que o cara mesmo falou, bom, vamos embora então. E assim, não é que eu deliberadamente queria magoar ou ofender alguém. Simplesmente eu já estava começando a ter a ressaca social, da qual eu falei em outro vídeo. Esse aqui é o meu extintor preferido no momento. Eu estava começando a ter a ressaca social e eu queria ir para casa ficar sozinho. Como eu já expliquei, isso não quer dizer que eu não estava gostando da festa ou que eu não goste daquele lugar. Simplesmente o meu limite de interação social naquele dia já tinha acabado. Minha bateria social estava no fim. E eu não consegui disfarçar isso na hora. E se você tem um amigo ou parente autista, você vai ver que esse tipo de situação pode acontecer com frequência. Como eu disse, controlar nossas palavras até pode ser fácil. Difícil é controlar a linguagem corporal e facial. Agora, se você é uma pessoa que se ofende com facilidade, não faça a um autista perguntas para as quais você não quer ouvir a resposta. Por exemplo, você acha que engordou e aí você pergunta para uma pessoa: "Ah, eu engordei?" Os neurotípicos, em geral, tentam sair pela tangente e disfarçar. O autista não. Ele provavelmente vai olhar para você e dizer: realmente você engordou. Então, assim, se você não está preparado para isso, não faça perguntas cuja resposta pode te ofender. Agora, se em outro momento um autista falou alguma coisa que te ofendeu ou te magoou, você deve deixar para lá e fingir que nada aconteceu? Não. Se você tem liberdade com a pessoa, você deve chegar para ela e falar: "Olha, eu não gostei daquilo que você me disse. Não gostei da maneira que você falou comigo." Ou seja, as pessoas nos acusam de não sabermos nos comunicar, só que muitas vezes os neurotípicos também não se comunicam de forma clara e objetiva. E é isso que você deve fazer numa relação com o autista. Não faça rodeios, não espere máscaras sociais, mas não deixe de dizer quando alguma coisa te incomodar. Não vai ser fácil, nós talvez não consigamos te agradar, mas por amizade ou por carinho nós podemos tentar sim ter atitudes que não te magoem ou não te ofendam. Tudo é uma questão de comunicação. Ai, esses neurotípicos!